Revelado. O incrível acontecimento que levou meu filho a quebrar meu dedo por uma decisão tocante. O sol raiava forte em Minas Gerais, como se cada raio carregasse a esperança dos sonhos de um homem. Eduardo, pai solteiro de 37 anos, se esforçava todos os dias na fábrica de móveis, sonhando em proporcionar uma vida melhor para Caio, seu filho de 10 anos. O aroma do pão de queijo invadia as manhãs de domingo e os dois compartilhavam risadas enquanto jogavam bola na rua, criando memórias que aqueciam o coração. Mas, em seu íntimo, a luta diuturna pesava, e a ideia de sacrificar seus desejos por um futuro mais seguro para Caio consumia. Então, um dia, a notícia chegou como um furacão, uma proposta de emprego na cidade vizinha, com um salário 3 vezes maior. O sonho se materializava diante de seus olhos, mas a dúvida o envolveu como um manto pesado. Aceitar o trabalho significaria deixar Caio aos cuidados de um amigo. A ideia fez seu coração disparar. Ele lembrava dos momentos simples, das conversas ao pôr do sol na varanda e do abraço apertado antes de dormir. A ideia de perder aquilo o aterrorizava. Naquela tarde, a tensão pairava no ar como nuvens escuras. Ao discutirem sobre o futuro, Caio, percebendo a angústia do pai, sentiu-se impotente. "Por que você precisa ir?" implorou o garoto, a voz embargada. Eduardo tentou explicar que era para o bem deles, mas as palavras pareciam se transformar em pedras na garganta. Um momento de desespero tomou conta, e Caio, em sua tentativa de proteger o pai, agarrou-se a ele. A desajeitada tentativa acabou levando um grito de dor. Eduardo machucou o dedo. A cena era um contraste gritante a toda a força que tentavam manter. Com lágrimas nos olhos, Eduardo sentiu o peso da culpa. O que eles viviam era especial, mas a dúvida corroía sua alma. Não queria que isso acontecesse, pensou enquanto observava Caio se afastar, os olhos cheios de medo e incompreensão. O que deveria ser um elo de compreensão transformou-se em um abismo entre os dois. Ele se sentiu como um pai falho, questionando se suas decisões estavam destruindo tudo que mais amava. A comunicação entre os dois se transformou em silêncios carregados, sem espaço para palavras de conforto. Eduardo se sentia desvalorizado, convencido de que tentava, mas falhava em dar a Caio o que realmente importava. Enquanto as pessoas passavam, julgando suas ações, ele refletia sobre o verdadeiro sentido de sucesso. A vida que sempre quisera para o filho parecia ir além de bens materiais. As memórias vividas juntos eram o que realmente alimentava suas almas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com essa nova perspectiva, Eduardo decidiu que lutaria não apenas por um emprego melhor, mas pela inclusão de Caio em seu futuro. Ele queria um caminho que os unisse, mesmo com as incertezas. Mas uma última dúvida reverberava em seu íntimo. Conseguiria manter a conexão que tinham, ou sacrificaria momentos inesquecíveis? A atmosfera estava densa com promessas e medos, deixando um suspense no ar. O amor verdadeiro, afinal, é um legítimo desafio a ser desvendado. A semana seguinte passou como um borrão. Eduardo acordava cedo, ainda com a decisão pesando nos ombros, e se dirigia à fábrica. Cada dia era uma luta interna, um golpe de incertezas que o deixava exausto. Ele pensava em Caio, sentado em casa, sem o pai para conversas nas tardes ensolaradas. Era uma realidade que o fazia se sentir dividido, como se o coração estivesse apertado em um punho cerrado. Naquela quinta-feira, enquanto organizava as pranchas de madeira, um golpe de ideia o atingiu. Edward poderia levar Caio com ele para conhecer a nova cidade antes de tomar a longa decisão. Compartilhar a experiência poderia fazer o garoto sentir-se parte do futuro que o pai tanto desejava. Ele decidiu que valia a pena arriscar. Ao chegar em casa, foi direto ao assunto. "Caio, o que você acha de fazermos uma viagem de fim de semana para a cidade nova?" O brilho nos olhos do garoto fez Eduardo sentir-se leve. "Sério, pai? Posso ver como é lá?" Caio perguntou, pulando de alegria. Eduardo sorriu e sentiu o peso em seu coração se dissolver. No dia da viagem, eles partiram em um carro alugado, a animação de Caio preenchendo o ar como música alegre. A sensação de liberdade era palpável. Durante o trajeto, Eduardo contou histórias de sua infância, relembrando os momentos em que sonhava em viajar. Caio estava completamente encantado, e as risadas enchiam aquele carro,
dissipando as nuvens de dúvida que pairavam sobre eles. Ao chegarem à nova cidade, o brilho do lugar era mágico. O sol despontava, tingindo os prédios de dourado. Eduardo queria que Caio visse tudo sob a mesma luz que iluminava seu futuro. Eles passearam pelo centro, visitaram a praça cheia de árvores e até o parque de diversões, onde o riso de Caio ecoava como uma melodia doce. Mas, durante o lanche em uma lanchonete, a felicidade deles foi abruptamente interrompida. Caio, com um pouquinho de ketchup na bochecha, perguntou: pai, você vai mesmo ficar longe de mim se aceitar o trabalho? A pergunta caiu como uma pedra no prato. Eduardo engoliu em seco enquanto tentava encontrar as palavras. A alegria do dia foi instantaneamente envolta em uma sombra. Eu só quero que você entenda que estou fazendo isso por nós. Eduardo começou, mas a voz lhe falhou. Caio o olhou nos olhos, buscando uma resposta que não vinha. Mas eu não quero que você me deixe. Eu quero você aqui, pai. Os olhos do garoto brilhavam com lágrimas. Eduardo sentia a autonomia escorregar entre seus dedos, incapaz de responder ao anseio do filho. No fundo de sua alma, Eduardo começou a perceber que, talvez, a verdadeira viagem não fosse para a cidade nova, mas dentro de si mesmo e na relação com Caio. Ele tinha uma escolha a fazer: se sacrificar por um futuro ou se sacrificar por um presente. E naquele instante, ao lembrar das risadas e momentos compartilhados, sua visão começou a clarear. Vamos fazer o que for preciso para ficarmos juntos, decidiu em um sussurro. Mas a pergunta ainda pairava no ar: qual seria o preço dessa escolha? Enquanto a lanchonete enchia-se com o barulho dos clientes, a tensão entre pai e filho começava a se dissipar. No entanto, a verdadeira batalha ainda estava por vir e Eduardo sabia que sua decisão mudaria tudo. No fundo, ele já se preparava para enfrentar o maior desafio de sua vida. Eduardo olhou nos olhos de Caio, aquele brilho de esperança agora misturado com uma pitada de ansiedade. O abraço do garoto ao seu redor era um lembrete vivo do que realmente importava. Ele não queria deixar o menino para trás. Agora, a ideia de uma nova cidade parecia distante, um lugar cheio de promessas que, numa fração de segundo, tornava-se menos interessante que o sorriso apaixonado de seu filho. Depois daquela conversa na lanchonete, Eduardo decidiu que era hora de retomar a jornada com Caio de forma mais leve. Vamos nos divertir, filho. O que você gostaria de fazer agora? Perguntou, tentando resolver a tensão que havia se instalado. Podemos voltar para o parque? O rosto de Caio iluminou-se novamente. Eduardo assentiu, e os dois se levantaram, deixando para trás o resto do lanche e as preocupações. Ao chegarem ao parque, a vibração do lugar os envolveu. Crianças gritavam de alegria em um balançar de risadas, enquanto pessoas se sentavam à sombra das árvores, aproveitando o sol. Caio puxou a mão do pai e correu em direção ao carrossel. Seus olhos brilharam ao ver os cavalinhos coloridos girando. No que você está pensando, pai? Caio perguntou ao subir em um dos cavalos, olhando para Eduardo com expectativa. Eduardo hesitou por um momento, sua mente ainda presa na decisão que envolvia seu futuro e o de Caio. Mas a sinceridade do olhar do garoto fez seu coração se suavizar novamente. Eu estou pensando em como tudo isso é precioso, respondeu Eduardo, subindo ao lado do filho, sentando-se em um cavalo que parecia um pouco mais velho, mas ainda bem animado. Esses momentos com você são mais importantes do que qualquer trabalho. O carrossel começou a girar e, entre risos e giros, Eduardo percebeu que aquele instante estava fazendo a diferença. Cada volta trazia uma nova sensação de leveza, como se o peso da decisão fosse deixando seu corpo aos poucos. Ele se deixou levar pelas risadas do filho, lembrando-se do que realmente importava. No entanto, assim que a diversão parecia estar no auge, Eduardo avistou um grupo de adultos conversando em uma mesa próxima. Entre eles, alguém comentou sobre a nova empresa que estava se estabelecendo na cidade. Os olhos de Eduardo se estreitaram em curiosidade ao ouvir que a empresa oferecia ótimas possibilidades de crescimento. Não era apenas um trabalho, era uma chance de um futuro estável, algo que poderia ser duradouro. Caio, percebendo que o pai estava distraído, interrompeu seus pensamentos. Pai, você está pensando em alguma coisa séria de novo? Eduardo voltou-se para o filho, o coração disparando. Ah, não se preocupe com isso agora, respondeu, tentando disfarçar a confusão que se formava dentro de si. Vamos aproveitar o tempo juntos, certo? Após algumas voltas no carrossel, Eduardo sentiu um impulso inesperado de descer. Assim que o carrossel parou, ele puxou Caio para fora e disseram um ao outro que iriam explorar algumas barraquinhas de doces. Enquanto caminhavam, Eduardo sentiu como se o tempo estivesse se esticando, como se cada passo juntos fosse um instante de eternidade. Mas assim que se aproximaram de uma barraca cheia de balões e guloseimas, Caio avistou algo brilhante.
um conjunto de brinquedos voadores. Com o coração palpitando, ele pediu para brincar. Eduardo concordou, mas no fundo, o receio de não conseguir lidar com sua decisão pesava mais. Então, sem se dar conta, Caio pegou um dos brinquedos e começou a girar, quando ele saiu correndo em direção ao vento. Em um momento de desespero e impulso, Eduardo se lançou para tentar pegar o brinquedo antes que Caio perdesse. No calor da ação, ele tropeçou e houve um estalo. Grito que saiu da boca de Eduardo foi involuntário. Ele se abaixou, sentindo a dor irradiar pelo corpo ao perceber que seu dedo estava quebrado. Caio parou e olhou horrorizado. As lágrimas começaram a brotar nos olhos do garoto. Desculpe, pai. Eu não queria que você fizesse isso. Enquanto a dor tombava como uma onda sobre Eduardo, ele se viu novamente em meio a um dilema. A escolha entre pensar em si mesmo ou focar no filho. Olhando para o garoto, Eduardo se viu em um reflexo. Era hora de decidir até que ponto ele iria para ficar ao lado de Caio, e qual seria o custo da sua lealdade, porque aquela dor, agora física, ressoava profundamente na batalha emocional que ele tinha enfrentado. O que isso significava para o futuro deles? E quando Eduardo olhou nos olhos do filho, uma nova questão surgiu. Estaria ele preparado para enfrentar não só o futuro, mas também seus próprios limites? Eduardo estava de joelhos, a dor pulsando e sua mente se enredando em um turbilhão de emoções. Ele viu Caio ali, a expressão de horror desenhada em seu rosto infantil, como se o mundo estivesse desmoronando em frações de segundo. O garoto se aproximou lentamente, com as mãozinhas tremendo, enquanto as lágrimas escorriam pela bochecha. O que eu fiz, pai? Supliquei, sua voz quase um sussurro. Eduardo tentava encontrar as palavras certas, mas a dor fazia tudo parecer nebuloso. Um mundo de certezas havia se desintegrado naquele instante, e ele se perguntava se estava fazendo tudo errado. Nada, filho, foi só um acidente. Eu só queria. Ele parou, carente de explicações que talvez nem ele conseguisse compreender. A dor ainda ardia, mas havia algo mais ali, algo que irritava e questionava. Eles estavam ali, cercados pelo barulho alegre do parque, e, no entanto, aquela cena privada entre pai e filho dominava seu universo. Eduardo se levantou, decidindo que precisava ser forte, mesmo se seu dedo estivesse pulsando a cada movimento. Vamos achar um lugar para cuidar disso, ele disse, com esforço para manter a calma na voz. O garoto se aproximou e segurou a mão de Eduardo, sem se importar que agora outra mão ficasse com o indicador inchado e dolorido. Ele não queria que a dor dominasse aquele momento. O caminho até a saída do parque foi longo. Eduardo tentava desviar sua mente, contar histórias sobre super-heróis e aventuras que os dois poderiam ter em breve. Caio ouvia com atenção, as lágrimas ainda teimosas, mas o brilho começando a voltar aos seus olhos. Como poderia ele equilibrar a dor física com a esperança emocional que desejava transmitir ao filho? Pai, você ainda vai me levar para conhecer os novos brinquedos? Caio perguntou, hesitante, como se ainda estivesse pensando em se redimir. Claro que sim, filho. Assim que eu estiver bom, a gente vai estar lá. Eduardo respondeu, tentando confirmar que o futuro ainda brilhava e que esse episódio não desmoronaria seus sonhos. No entanto, o que ele não sabia era que o simples acidente no parque seria a gota de água em uma sequência de decisões difíceis. Ao atravessarem os portões, o sorriso do garoto se desfez ao ver um cartaz: Festa de Emprego Oportunidades no novo escritório. Era o mesmo lugar que Eduardo tinha ouvido falar, e a ideia de perder essa chance insistia em martelar sua cabeça. Eduardo parou. Ele e Caio se entreolharam, e naquele momento, a pergunta mais importante emergiu: o que ele realmente desejava para eles? Ser um pai presente ou um homem capaz de sustentar seu lar? Qual deles era a chave para a felicidade de Caio? Você está bem, pai? A preocupação de Caio trouxe Eduardo de volta à realidade. Ele sorriu, pensando que, na verdade, o garoto sempre tinha estado certo ao se preocupar. O pequeno só queria um pai que estivesse ali, não um fornecimento de coisas, mas a presença genuína, aquele calor de amor. Era um dilema e tanto. As oportunidades poderiam levar a um futuro desejado, mas a que custo? Ele percebeu que as escolhas sobre seu futuro não deveriam ser apenas sobre dinheiro ou segurança, mas sobre a vida que realmente queriam construir juntos. Vamos ali ver rapidinho? Caio arriscou, apontando para uma barraca colorida que isolava a festa. O desejo por mais coisas parecia pulsar no coração do filho, e Eduardo respirou fundo. Ele não sabia ainda como seria o dia seguinte ou qual caminho escolhessem. Mas algo dentro dele se acendeu, uma pequena chama de determinação. Você sabe, filho, agora é a nossa vez de sonhar. Que tal começarmos com isso?
propôs, colocando a mão não machucada no ombro de Caio. O sorriso de Caio iluminou o dia. Mas naquele calor, a abertura de um novo dilema se formava em Eduardo. E se a vida que ele desejava significasse abrir mão de domínios seguros? Enquanto os dois seguiam em direção à barraca, a mente de Eduardo se enchia de perguntas. Qual o próximo passo em meio a incertezas e riscos? E será que a voz de ambos conseguiria moldar o futuro que tanto desejavam? A barraca exibia cores vibrantes que dançavam sob a luz do sol, como se quisessem atrair a atenção de todos os que passavam. Caio puxou a mão de Eduardo, animado, seus passos curtos mas rápidos. O ar estava cheio de sorrisos e risadas, um mundo de possibilidades mágicas que fazia o coração do pai balançar entre a esperança e a insegurança. Olha, pai! Olha aquelas balas enormes! Caio apontou, os olhos brilhando, transbordando a inocência de uma criança que ainda acreditava que tudo era possível. Vamos lá! Eduardo disse, tentando ignorar a dor que ainda latejava em seu dedo. Ele sentiu que aquele momento, simples e puro, era essencial. O sorriso de Caio o motivava a seguir em frente e a deixar a dor física em segundo plano. A alegria do filho era como uma música suave que acalmava suas ansiedades internas. Enquanto se aproximavam da barraca, Eduardo não conseguia deixar de pensar na festa de emprego. Cada passo em direção à barraca significava afastar-se de uma pressão, um peso que crescia em seu peito conforme se aproximava da realidade do dia seguinte. Aquela seria uma escolha que definiria seu futuro e, possivelmente, o de Caio. No que você quer trabalhar, pai? Caio perguntou, quebrando os pensamentos de Eduardo. O garoto parecia tão esperançoso, tão tranquilo, que Eduardo parou, surpreso com a pergunta que o levou a refletir mais uma vez. Ué, eu não sei ainda, filho. Tem muitas opções. E você? Eduardo sorriu, tentando brincar com a ideia. Era sua forma de amenizar o peso da dúvida. Eu quero ser astronauta. E levar você na nave. Caio disse, percebendo a resposta bem-humorada do pai. Seus olhos brilhavam enquanto falava, e Eduardo se pegou rindo, imaginando-se vestido de astronauta ao lado do filho, explorando planetas distantes. Então temos que trabalhar firme, né? O riso aliviou um pouco a tensão em Eduardo. O simples ato de sonhar junto com Caio era um bálsamo para sua alma. Depois de alguns minutos, os dois estavam em frente à mesa da barraca, onde um jovem entusiasta apresentava as oportunidades com um sorriso contagiante. Eduardo ouviu as promessas de um futuro brilhante que pareciam tão tentadoras e, ao mesmo tempo, tão assustadoras. Ele pensou nas horas que passaria longe de Caio, perseguindo um sonho que poderia não ser o deles. O impulso levou a considerar as opções de trabalho ali apresentadas. E, por um instante, seus olhos cruzaram os de Caio. O garoto capturava a essência da verdade. O que importava realmente? Estar presente, fazer do sonho um lugar real, ou sacrificar momentos preciosos em nome do futuro? Eduardo respirou fundo, sentindo-se tomado pela necessidade de se decidir. O semblante sério do garoto fez seu coração acelerar mais uma vez. Era como se, naquele pequeno ser, estivesse toda a resposta que ele tanto buscava. Olha, Caio, Eduardo começou, hesitante, acho que deixar para trás é importante, mas não quero não estar com você. O que você acha da gente tentar algo juntos? Um projeto, sabe? Juntos. O sorriso de Caio brilhou como se fosse o sol, e eles se abraçaram. Ambos estavam conscientes de que poderiam enfrentar o que viesse, o futuro ainda indeciso. Nesse momento, uma figura familiar apareceu na entrada da barraca. Era a mãe de Caio, e nosso olhar se cruzou. A expressão no rosto dela dizia tudo: a insegurança, o amor, o desejo de unidade. Enquanto Eduardo sorriu tenso para ela, a mente começou a girar novas perguntas. Como a presença dela mudaria tudo? Estariam prontos para abrir aquele novo capítulo? O tempo parecia parar enquanto o trio se encarava, e Eduardo sentiu o coração pulsar com a tensão do momento. O que mais poderia acontecer ao entrarem nessa nova fase? Seria a unidade da família suficiente para enfrentar as verdadeiras batalhas que ainda estavam por vir? O olhar dela era um misto de surpresa e amor, como se tivesse encontrado os dois em um momento que ressoava mais do que as cores vibrantes da barraca. Oi, pessoal! Ela disse, tentando suavizar o clima. Mas a tensão ainda pairava no ar. Eduardo tentava decifrar o que aquela visão significava para o novo caminho que ele e Caio estavam prestes a trilhar. Oi, mãe! Caio gritou, correndo para abraçá-la.
O menino havia encontrado um jeito de unir os dois mundos, o dele e o da mãe, em um só abraço apertado, onde a energia de um sonho se misturava ao amor familiar. Eduardo observou aquela cena, seu coração um pouco mais leve, mas a realidade ainda o apertava por dentro. Ele sentia que a presença da mãe poderia ser a chave de tudo. Estávamos pensando em um projeto, juntos, ele disse, tentando quebrar o gelo, mas já imaginando que essa palavra poderia carregar muito mais peso do que estava disposto a compartilhar. Um projeto? Que projeto é esse? O tom dela era curioso, mas Eduardo também notou uma ponta de preocupação. É uma ideia nova. O Caio quer ser astronauta e eu. Bem, estou pensando em como podemos fazer isso juntos, como uma família, respondeu Eduardo, tentando esconder a insegurança em sua voz. Ela observou por alguns instantes, suas expressões mudaram rapidamente. De surpresa para uma reflexão profunda. Eu sempre quis que vocês estivessem juntos em algo assim. Acredito que realizar os sonhos das crianças é o que dá sentido ao nosso dia a dia, mas há algo que você não está dizendo. A franqueza dela era um convite e um desafio ao mesmo tempo. Eduardo sentiu a pressão aumentar. Ele queria seguir a corrente da conversa, mas a insegurança voltava a bater. O que realmente significava para ele essa união? A primeira vez que ele olhava para a mãe de Caio e sentia que, talvez, ela fosse a voz da razão. Não sei se consigo fazer isso sozinho. E a pressão, você sabe. O emprego e todos esses compromissos, parece que o futuro está me oprimindo. Mas com vocês, talvez seja diferente. Juntos. As palavras saíram quase como um sussurro. A mãe de Caio suspirou, criando uma pausa rica em significado. Eduardo, você não precisa carregar tudo nas suas costas. Precisamos um do outro. É assim que as famílias funcionam. E, às vezes, o caminho se apresenta quando temos coragem de dar um passo atrás e reavaliar o que realmente queremos. Caio, imerso na conversa, finalmente interrompeu. Então, podemos ser astronautas juntos. Podemos fazer uma nave com papel. E depois você arruma um jeito de fazer o projeto acontecer. Ele estava radiante, e por um momento, Eduardo viu a verdade no olhar feliz do filho. Eduardo se sentiu tomado por aquele calor simples, aquecido pela ideia de sonhar em conjunto. Sim, vamos fazer a nossa nave, disse ele, um sorriso se formando no rosto. E, claro, podemos planejar tudo com calma. Não precisamos nos apressar, certo? Isso mesmo, ela confirmou, agora com um sorriso também. A vida é sobre juntar pequenos momentos. E quem sabe, um dia, seremos todos astronautas do nosso jeito. O trio trocou olhares cúmplices, como se estivessem selando um pacto silencioso de que estava tudo bem e que o amor o sustentaria. No entanto, Eduardo não pôde deixar de sentir que a sombra dos desafios ainda pairava. Enquanto a conversa seguia, um movimento atrás da barraca chamou a atenção de todos. O que parecia ser um grupo de pessoas se reunindo em volta de algo. O coração de Eduardo acelerou. O que será que está acontecendo ali? Ele perguntou quase para si mesmo. O clima leve era interrompido por um novo enigma. Ao seguir naquela direção, ele não sabia ainda, mas aquele acontecimento iria mudar tudo nas vidas deles. E, ao olhar para Caio, ele sentiu um frio na barriga. Estariam prontos para descobrir o que estava por vir? Eduardo caminhava com passos hesitantes em direção ao grupo de pessoas. O coração batia forte, uma mistura de expectativa e receio. Caio, ao seu lado, puxava a mão do pai com entusiasmo, os olhos brilhando de curiosidade. A mãe de Caio seguia os dois, sua expressão refletindo um carinho que acalmava um pouco a ansiedade dela. À medida que se aproximavam, Edu conversava com Caio, tentando manter o foco na inocência do garoto. Você não acha que podemos nos surpreender com o que está esperando por nós? Perguntou, tentando transmitir um otimismo que ele mesmo lutava para sentir. Sim. E se tiver um foguete de verdade? Caio exclamou, sua voz cheia de excitação. Vamos ver o que está acontecendo, então. Eduardo já podia ouvir sussurros, risadinhas e até um grito distante de alegria. Era como se a magia do momento começasse a se intensificar à sua volta. Ele não entendia bem o que estava por trás daquela agitação, mas havia algo ali que atraía não só ele, mas toda a comunidade presente. Quando chegaram ao centro do tumulto, uma pequena multidão se organizava ao redor de uma mesa coberta por um pano colorido. Eduardo começou a sentir um misto de nervosismo e esperança. O que estaria escondido ali? Ele olhou para a mãe de Caio, que parecia tão intrigada quanto ele, e viu o pequeno sorriso nos lábios dela.
Era como se indicado que aquilo poderia trazer algo positivo. Então, uma mulher de cabelos cacheados, que se destacava por sua energia contagiante, se virou para o público que já aguardava ansiosamente. Ela levantou o pano com um movimento dramático e revelou uma réplica de um foguete. O que parecia plástico, com brilho e cores vibrantes, capturou a atenção de todos rapidamente. "Este é o nosso projeto de foguete!" exclamou a mulher. "E o que é mais incrível, nosso grupo de jovens inventores vai precisar de voluntários para ajuda nesta jornada." Os olhos de Caio se iluminaram. "Papai, olha! Nosso projeto pode ser real." Ele pulsava de alegria, e Eduardo sentiu um calor subir pela espinha. Um pequeno empurrão na direção dos seus sonhos estava ali, bem na sua frente. "Sim, filho", mas Eduardo hesitava, tentando articular palavras que pareciam perdidas na excitação do momento. Aparentemente, o que estava prestes a acontecer era muito maior do que ele esperava. "Eles estão procurando voluntários? O que isso significa?" Com a empolgação do pequeno Caio contagiando, a mulher da mesa começou a explicar como iriam fazer uma série de oficinas, onde a comunidade inteira poderia se envolver. "Vamos trabalhar juntos. O objetivo não é apenas construir o foguete, mas transformar sonhos em realidades." A voz dela tinha tal força que ressoava na mente de Eduardo como um eco. Eduardo mal teve tempo de processar tudo. Caio começou a gritar e dar pulos de alegria enquanto a mulher continuava a falar. Mas, de repente, uma emoção que ele não esperava tomou conta dele. O peso de ter que tomar uma decisão rápida o deixou em choque. E, como que em um giro inesperado, tudo ao seu redor parecia girar. "Meu Deus!" pensou Eduardo. "E se eu me envolver realmente? E se isso fosse um divisor de águas para nós três?" A tensão entre a empolgação de Caio e o temor crescente de Eduardo era palpável. Ele precisava decidir se ia se jogar naquela nova aventura ou se recuaria, preso ao medo que o impedia de seguir em frente. Ao olhar para Caio, o sorriso contagiante do garoto fez Eduardo balançar na balança do coração. "Essa é a oportunidade que estávamos esperando, não é?" A mulher logo se dirigiu ao público, procurando voluntários. Uma onda de mãos subiu. Eduardo hesitou por um momento, até que olhou profundamente nos olhos vibrantes de Caio. "Vamos fazer isso juntos, filho. Vamos ser astronautas. Vamos construir esse nosso sonho." E, assim que as palavras deixaram sua boca, um sinal de mudança se acendeu dentro dele. No entanto, um barulho forte interrompeu o momento. O som de algo quebrando ao chão fez com que todos se voltassem rapidamente. A alegria foi trocada por um silêncio constrangedor. Eduardo sentiu uma pontada de ansiedade. O que seria aquele acidente, e como isso iria afetar a decisão que acabará de tomar? Seria um sinal de que as coisas estavam prestes a tomar um caminho mais complicado? Ele olhou em volta e, enquanto a multidão se agitou, sabia que estava se aproximando de algo maior. A respiração acelerou e, mesmo entre rumores e conversas, sua mente começou a se questionar. Estariam prontos para enfrentar essas novas realidades? O silêncio que se seguiu ao barulho foi quebrado pela agitação de pessoas tentando entender o que acontecerá. Eduardo sentiu o coração disparar. Ele não conseguia desviar o olhar do ponto de origem do som. Era um tornozelor de metal que havia caído de uma mesa. A mulher, que antes irradiava confiança, agora tinha expressão tensa. Caio estava parado, hipnotizado, e Eduardo se agachou para ficar no nível do filho. "Está tudo bem, meu amor. Vamos apenas checar o que aconteceu." Ele viu a jovem, que apresentará o projeto, se apressar para ajudar uma pessoa que parecia ter escorregado. A tensão no ar era palpável. Olhares nervosos se cruzavam, e murmúrios começaram a ecoar na multidão. Alguém se machucou? O que aconteceu com o foguete? As perguntas surgiam enquanto a mulher tentava manter a calma e reassumir o controle da situação. Eduardo se levantou, sabendo que este momento poderia mudar tudo. "Vamos, Caio. Precisamos fazer algo." Aproveitando o momento de confusão, ele puxou a mão pequena do filho e se uniu a outros que também se mobilizavam. Os rostos que antes estavam radiantes estavam agora sombrios. Com cada passo que davam, a dúvida apertava o peito de Eduardo. Estavam prontos para construir um foguete, mas o que dizer sobre a construção de um futuro? A mulher finalmente conseguiu se aproximar, ajudando uma das participantes. "Desculpe, pessoal. Um pequeno acidente, mas vamos resolver isso juntos. A vida tem seus obstáculos, assim como nossos sonhos. Eles nos ensinam a levantar e continuar."
Sua voz soava encorajadora, mas Eduardo percebeu que a tensão pelo acidente quase havia esfriado a animação. Precisamos de alguém para organizar as próximas atividades, ela disse, a determinação brilhando novamente em seus olhos. Eduardo sentiu a urgência, a necessidade de participar. Ele não poderia permitir que o medo paralisasse. Com o coração acelerado, levantou a mão. Eu posso ajudar. Eu quero fazer parte disso. O queixo do garoto caiu quando viu o pai se oferecer. Caio pisou firmemente ao lado de Eduardo. E eu também. Quero ser um astronauta. A mulher sorriu, satisfeitíssima com a nova energia que haviam trazido. Perfeito. Então, vamos nos organizar em grupos e começar a planejar. Estamos aqui para transformar sonhos em realidades. Mas, mesmo enquanto Eduardo se animava com a ideia de se envolver, uma sombra permanecia na sua mente. O acidente tinha causado uma fissura naquele momento, e a ansiedade que antes pulsava em seu peito agora ganhava contornos mais escuros. Ele percebeu que o que estava em jogo não era apenas um foguete de papel e plástico, mas a capacidade de enfrentar seus medos e tomar decisões que afetariam sua família. Multidão começou a se dividir em grupos, e uma pequena confusão logo se formou à esquerda. Os rostos mudaram novamente, agora, eram de entusiasmo misturado à incerteza. Eduardo respirou fundo e acompanhou Caio, que já estava se animando com as instruções. Papapa! O garoto exclamou. Olha! Podemos fazer foguetes de verdade. Isso vai ser incrível. Eduardo sorriu, mas seu coração ainda pesava. Ele queria que tudo desse certo, queria cultivar aquele brilho nos olhos do filho. No entanto, enquanto as pessoas se dispersavam, ele não podia deixar de pensar no que poderia acontecer se essa jornada não fosse como esperavam. E, no fundo de sua mente, outra pergunta começou a doer mais forte. E se esses sonhos levassem um caminho mais difícil do que o que já enfrentavam? Enquanto as atividades começavam, Eduardo se comprometeu a se jogar de cabeça nessa nova aventura. Mas o eco de suas dúvidas ainda ressoava. Que desafios o aguardavam a partir de agora? E como ele e Caio iriam lidar com os altos e baixos dessa jornada? Uma nova urgência começou a tomar conta dele. Algo dentro insistia que a verdadeira prova ainda estava por vir. Qual seria o próximo passo? E como ele se prepararia para ele? Eduardo olhava em volta. A atmosfera estava mudando de tensão para expectativa. As crianças, mesmo diante do susto, pareciam absorvidas pela ideia de criar algo grande, um foguete que os levaria às estrelas. Caio, com a energia de um pequeno cometa, se juntou a um grupo animado que discutia ideias e rindo alto. Eduardo sentiu a leveza do momento, mas logo o peso de sua preocupação voltou a pairar sobre seus ombros. Esse é o momento, Edu. Ele pensou, tentando se convencer. Em um impulso, decidiu se aproximar do grupo que Caio participava. Assim que entrou na conversa, as crianças o olharam com curiosidade. Um dos meninos, de cabelo desgrenhado, perguntou: Você já fez um foguete antes, senhor? Eduardo sorriu, lembrando-se de quando era criança e sonhava em explorar o espaço. Sim, mas faz muito tempo. O que vocês têm em mente? Ele ouviu risadas e planos delirantes sobre foguetes feitos de garrafa PET, papel alumínio e fita adesiva. Cada ideia mais ousada do que a anterior. No fundo, sentia-se um pouco intimidado, mas a empolgação de Caio iluminava tudo ao seu redor. O pequeno filho tinha um brilho nos olhos que era impossível ignorar. Vamos fazer algo muito grande, papá. Ele disse, puxando Eduardo pelo braço, como se fosse o protagonista de uma grande aventura. Enquanto as ideias começaram a tomar forma, Eduardo sentiu que a energia coletiva o energizava. Ele mesmo começou a ter ideias, e a cada sugestão, o entusiasmo das crianças crescia. Logo, a mesa improvisada se tornou um campo de batalha de criatividade. Porém, no meio de toda a animação, uma transformação inesperada aconteceu. Em meio a risos e palmas, Eduardo se distraiu olhando para um canto onde a mulher que tinha apresentado o projeto estava conversando com outro adulto. De repente, um grito de uma das crianças que estavam mais próximas o fez voltar à realidade. Olha, papai! Vamos ver se meu foguete vai voar. Caio, com um impulso, se afastou para testar seu foguete improvisado. Eduardo, tomado pelo orgulho e pelo medo, correu em direção ao filho. Mas em meio à correria, não notou a mesa cheia de itens. Foi nesse instante que seu pé bateu em uma garrafa de plástico vazia. O impacto foi tão inesperado que ele perdeu o equilíbrio. Quando Eduardo se virou para pegar Caio, sua mão escorregou e, antes que pudesse perceber, um objeto pesou e incomodou sua mão.
Um grito de dor escapou de seus lábios. A dor se espalhou rapidamente pelo seu dedo, e ele olhou para baixo com desespero. Pai, o que aconteceu? Caio virou-se, preocupado, com um olhar que congelou o coração de Eduardo. Só um pequeno acidente, meu amor, respondeu ele, tentando se recompor e esconder a dor. Mas a expressão de Caio estava longe de tranquila. Ele correu para ajudar, ignorando qualquer aviso agora. O impulso do filho era genuíno, e Eduardo não conseguia fazer o mesmo. Era um momento tocante, mas também um despertar de uma verdade maior, a fragilidade de suas escolhas e como elas podem afetar os sonhos de quem amamos. Vamos, juntos. Caio repetia, enquanto Eduardo olhava para ele com uma mistura de amor e dor. O garoto estava tão determinado, a inocência dele parecia criar toda uma nova perspectiva sobre o sofrimento. Nós podemos fazer o foguete mais incrível do mundo. Nesse instante, Eduardo se deu conta de que precisava mudar sua atitude. As inseguranças que o paralisavam agora eram superadas pelo desejo de não deixar seu filho enfrentar o que ele próprio temia. Um grupo de pessoas se acumulava ao redor deles, algumas oferecendo ajuda. E quando Caio olhou para o pai, seu olhar transmitia uma pergunta silenciosa. Você vai deixar isso te impedir? Eduardo sentiu um calor no peito. Ele precisava ser o exemplo, não apenas no sonho do foguete, mas na forma de enfrentar as dificuldades da vida. Está tudo bem, meu filho. Vamos continuar. Ele respirou fundo e, com um sorriso, acomodou a dor. O que importava agora era a coragem no olhar de Caio e a determinação de seguir em frente. A vida, assim como um foguete, estava repleta de obstáculos. Mas era isso que tornava a jornada tão valiosa. Com novas energias, Eduardo se lançou de volta ao projeto. Eles iriam vencer esse desafio juntos. Mas, mal sabia ele, que essa nova perspectiva o levaria a um encontro surpreendente que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. E, no fundo, Eduardo se perguntava, que mais surpresas esse dia ainda guardava? Eduardo respirou fundo, sentindo a dor no dedo, mas agora não era ela que importava. O olhar de Caio, cheio de esperança, o fez entender que aquele momento não era só sobre eles, era sobre união, força e coragem. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. O foguete que estavam prestes a construir representava mais do que um sonho infantil. Simbolizava a conexão entre pai e filho, a força de uma família se reunindo em torno de um mesmo objetivo. Vamos lá, Caio. O que precisamos para fazer o nosso foguete voar? Perguntou Eduardo, sorrindo, e viu os olhos do garoto brilharem. Papel, fita adesiva e garrafas. Vamos! O entusiasmo contagiante fez com que a dor se tornasse apenas um eco distante. Eles não estavam sozinhos naquele sonho. A energia ao redor deles pulsava. Outras crianças se juntaram, formando um grupo animado, repleto de ideias. A mulher que havia apresentado o projeto observava, claramente impressionada com a maneira como Eduardo e Caio mobilizavam as pessoas ao redor. O clima de alegria e criatividade floresceu. Eduardo percebeu que não era apenas um pai que tentava consertar um pequeno acidente. Ele estava contribuindo para a construção de um futuro melhor para todos. Conforme as horas passaram, muitas risadas ressoaram no ar, enquanto todos se concentravam em criar seus foguetes. Eduardo e Caio trabalharam lado a lado, rindo e discutindo cada detalhe, cada parte da construção. A experiência trouxe um sentimento de alegria e alívio. Aquela dor física em seu dedo era nada comparada ao calor e amor que sentia por seu filho. Eles mais do que enterraram suas inseguranças estavam cultivando um novo capítulo juntos. Quando o projeto estava quase pronto, Eduardo olhou para seu filho. Caio, eu prometo que estarei aqui para você, em cada passo que dermos, não importa o que aconteça. Essa viagem é nossa, disse ele, e o garoto sorriu. Eu quero ser um astronauta, papai. E você será o meu copiloto. A afirmação deu tangia ao coração de Eduardo. Finalmente, chegou o momento de soltar os foguetes de papel. As crianças se organizaram, um burburinho de excitação tomou conta do local. Eduardo se posicionou ao lado de Caio, e juntos contaram até 3. 1, 2, 3. Os foguetes dispararam pelo céu, belos e coloridos, flutuando como as esperanças que agora estavam tão vivas. O sorriso de Caio iluminava a tarde ensolarada, refletindo a alegria pura daquele momento. Após o espetáculo, em meio a aplausos e sorrisos, Eduardo percebeu que, naquele dia, ambos não apenas construíram um foguete, eles reconstruíram laços. O dia que começou com dor e dúvidas agora estava cheio de risos e carinho. Enquanto caminhavam de volta, Eduardo sentiu a satisfação plena em seu coração.
Ele sabia que ainda haveria desafios, mas havia algo diferente. Ele estava pronto para mudar, não só por Caio, mas por eles, por toda a família. O que importava não era a cidade nova ou o emprego, mas os momentos simples e brilhantes que estavam construindo juntos. A presença da mãe de Caio, que também se aproximava, trouxe um novo entendimento. Ela olhou para Eduardo e sorriu, como se dissesse que estavam todos juntos naquele caminho. O futuro ainda era incerto, mas agora tinham um ao outro, uma base sólida capaz de enfrentar qualquer tempestade. E enquanto degraus de vida eram trilhados e sonhos eram desenhados, Eduardo compreendeu que a verdadeira aventura não estava em uma nova cidade ou em um novo emprego, mas na jornada que eles compartilhavam como família. O amor sempre tinha sido o verdadeiro impulso para voar. Vamos para casa. Temos muito o que planejar, Eduardo disse, com um brilho novo nos olhos. Caio gritava de felicidade enquanto a família caminhava unida, prontos para sonhar e conquistar o que viesse pela frente. Eduardo sorriu, incapaz de conter a felicidade. Eles estavam prontos para qualquer desafio. Com coragem renovada, ele sentiu que, não importa onde a vida os levasse, sempre teriam uns aos outros. Ele finalmente se sentiu leve, confiante, sem peso. O futuro, agora, era uma aventura emocionante. Se você se emocionou com essa história e quer não perder as próximas aventuras, você precisa se inscrever agora no canal. É o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar mais corações como o seu. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também merecem essa história tocante. Não espere nem mais um segundo.